Um, dois, três, podcast Três Irmãos na área. Aqui quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, vulgo Borracha. E aí, Robertinho, fala aí, tudo meu bem? Irmão, fala aí, meus irmãos, beleza? Beleza. Cara, felicíssimo. Mais uma pessoa do governo aqui com a gente, né? Ah, você é um admirador nato. A gente fala muito do governo aqui, né, mano? Você não gosta de falar de ser admirador, você gosta de falar que você é justo. Quando o cara é bom, você dá merda, se não for, você vai bater. Falei isso agora. Eu elogio porque tá bom, mas eu sou desse jeito mesmo. Se o negócio ficar ruim, eu falo mal também, mano. Mas cara, eu não tenho que falar mal, não. Vamos cara. saber aqui se tá bom ou não. Agora a gente vai ter informações, A gente tá com a pessoa certa pra falar com a gente, certeza. Né? Quero agradecer o secretário do governo aí, o Igor Eto, que tá aqui com a gente. Obrigado, Igor. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui no podcast Três Irmãos em Araguari. Muito legal. Cara, prazer é nosso, de verdade. Sei que você tá aqui por um motivo especial, que não é visitar a gente, né? É mais um feito, mais um... Pra mim, especial, obra, né? Mais uma obra pra mim especial. Tô feliz demais. Vai juntar a minha cidade com a da minha mãe. Então, pra mim, cara, surreal o que tá acontecer aqui. É um asfalto, né? É uma rodovia, é uma rodovia. Tá sendo feita, né? Ô, Igor, mas me conta antes aí, da onde que é esse nome Eto? É a primeira vez que eu escuto um sobrenome assim. Cara, Eto é um sobrenome japonês. E meus bisavós vieram na Segunda Guerra, do Japão pro Brasil. E aí tem uma história interessante. Primeiro porque ele não sabia falar português, né? Então eles pegaram um navio, não sabiam pra onde. E eles acabaram chegando no Porto de Santos. E aí eles chegavam no Porto de Santos e o pessoal ficava lá dando nome pro povo e dando destino, né? Pensando em gente que chegava da guerra, fugindo lá do Japão. E aí, nem minha família sabe ao certo o que Eto significa. Mas aí o meu bisavô lá deu o nome Eto, provavelmente porque ele conseguiu comunicar com o cara que escreveu. Mas eu tenho um amigo que ele morou no Japão e um dia ele virou pra mim e falou assim, sabe o que Eto significa? Eu falei, eu não. Ele falou, no Japão, quando você não sabe uma coisa, quando te pergunta um negócio que você não sabe, você fica, Eto. Eu falei, pô, faz sentido, né? Porque o cara falou português com o meu bisavô, deve ter... Meu filho, como é que você chama? O cara fala, Eto, e aí ficou Eto. Caramba! E aí é Eto. Então, todos os Etos que você conhece na sua vida são meus primos. Olha só. E o único Igor Eto do mundo sou eu. A primeira família de Eto do Brasil é a sua mesmo. E provavelmente se você buscar a sua linhagem, lá no Japão vai ser outro nome, então, Exato. Mano. E, assim, na verdade, a gente não tem a linhagem, porque os caras, meus bisavós vieram completamente fugindo da guerra. Pra você ter noção, a minha bisavó foi encontrar uma irmã dela no Havaí anos depois. Nossa, porque todo mundo saiu, cada um para um lugar. Os navios saíram no Japão, mas sem muito destino. Você montava no navio e ia embora. Né? Então, a gente não tem nem como saber a nossa linhagem, porque a vida da minha família ficou toda para trás, lá no Japão. E, na verdade, os japoneses eles não são muito bentos com meu bisavô tinha condição de ir para a guerra e não foi. Ele foi refugiado. Sim. O Japão, eles não são muito bentos com quem faz isso, não, entendeu? Então, se eu chegar lá, eles não vão gostar muito de mim, não, porque, em tese, eu fugi da guerra. E lá é a honra acima de tudo, mas eu vou te falar, antes um covarde vivo que um herói morto. Ainda bem que teve sequência, né? Pra uma família dessa. A única coisa que meu bisavô trouxe do Japão, eu tô vendo ali o quadro do nosso governador, ele trouxe o quadro do imperador japonês da época, o Hirohito. Foi a única coisa que ele trouxe. Você sabe de onde que ele era lá? Não sei. Não tem esse quadro na família ainda? Tá guardado lá na casa do meu avô. Legal, cara. Respeito que tinha, né? Na cultura japonesa é muito forte, né? Disciplina, respeito, tudo aos mais velhos e tal. Então é bem bacana, assim, a cultura japonesa sobre esse aspecto. Ô Igor, e me conta aqui, cara, 4 anos, hein, mano? 4 anos de governo. Como que você entrou nessa daí? De raiva. Sério? Sério. Eu entrei de raiva e acabei apaixonando com política. Então, cara, você não fazia parte do governo? Não, em 2015, em 2014 teve eleição presidencial. Quem venceu à época foi a presidente Dilma Rousseff. Ali, eu tinha certeza, eu falei, cara, não é esse o rumo que o nosso país tem que ir. Não é esse o rumo que eu quero pro meu país. E ali, desde 2012, 2013, eu sempre gostava na época do Facebook, fazer uns posts lá mais políticos e tal, não sei o quê. Mas ali eu falei, cara, não dá. Assim, eu cansei de esperar dos outros, eu vou resolver, eu vou entrar pra política. Eu vou mudar o mundo agora dentro da política. Virei pro meu pai e falei, pai, o negócio é o seguinte, vou virar político. E aí ele falou, não vai não. Não foi pra isso que eu te criei, não é como assim, que eu sou formado em administração. Na época eu tinha minha empresa de consultoria empresarial e tal, que eu já tinha feito com 2 amigos meus, já era sócio de um professor meu da faculdade já e tal, tava indo bem.
Eu falei, pai, vou virar político. Ele falou, não, eu não criei meu filho pra isso, pra entrar pra política. Eu falei, pai, porra, mas é justamente por isso que o nosso país tá desse jeito. Porque a gente acha que política, quem tem que estar lá é o refúgio, e não as pessoas mais capacitadas. E eu acho que é exatamente o contrário. Né? Todo país, né, quem tem que estar na liderança política do seu país, tem que ser as pessoas mais capacitadas, com a melhor índole, caráter, enfim, que seja. Claro. E a gente tem que aprender a lidar também com as adversidades da política de um modo geral. E aí ele falou, ô Igor, bom, você já tá doido mesmo? Vai lá, faz o que você quiser. A gente não conhece ninguém da política, nós não temos dinheiro, nós não temos tradição, não temos nada, você não tem padrinho, você não vai achar ninguém nesse negócio não, mas vai lá. Sofre um pouco. Você gosta de dar murro em pão de faca, vai lá. E aí foi em 2015, 2016, eu teve eleição. Não, antes disso eu comecei a procurar alguns partidos, porque eu me interessava e tal, e aí algum amigo meu virou pra mim e falou, cara, tô te vendo falar dessas ideias suas aí de liberalismo, de privatização, não sei o que, de livre mercado, concorrência e tal. Você já ouviu falar do Partido Novo? Que é a típica frase que a gente sempre usa pra poder falar de alguém quando vai falar do Partido Novo. Eu falei, não conheço. Aí ele falou, cara, vou te apresentar o Partido Novo e tal. Vai ter um evento deles que eles explicam quem é o partido, quais são as ideias do partido. Eu acho que tudo a ver com o que você tá falando. Eu fui no evento e aí, na hora que eu fui, eu vi as ideias, eu falei, que isso, cara? Isso aqui é maravilhoso. É exatamente o que eu penso do ponto de vista programático, né, de política. Sim. E aí, me filiei ao partido em 2016. No final de 2016, me mandaram um WhatsApp para todos os filiados perguntando quem queria ser voluntário no partido. Eu falei, cara, eu quero ser voluntário no partido. Aí perguntava lá como que eu podia ajudar, e aí uma das opções era virar palestrante, explicar o que é o liberalismo, que é a ideologia que a gente defende, né, e o que era o Partido Novo, tudo mais e tal. Eu me inscrevi para isso, comecei a virar palestrante do partido. Em 3 meses, cara, eu já tinha dado assim, umas 10, 15 palestras já, e aí teve eleição pro diretório do partido. Eu tava dando uma palestra, o então candidato me procurou, depois de um evento meu, falou, cara, tô te vendo falar, você entende tudo de liberalismo, você entende tudo que o nosso partido defende, vai ter eleição para a presidência do partido agora, eu quero que você seja meu diretor, faça parte do diretório do partido comigo. Eu falei, ô presidente, vou te falar, eu não entendo nada de política, não entendo nada de... Eu nem sei que um diretório de partido faz, você tá doido? Ele falou, não, mas isso aí eu te ensino no caminho, não preocupa não. Depois eu descobri que nem ele sabia também o que o diretório de partido fazia. E aí, eu falei, cara, quer saber? Já tô aqui mesmo, gostei desse negócio, vou virar diretor de partido agora. Fui pro diretório do partido em 2017, em 2018 eu fui coordenador de administração da campanha do governador Zema, então basicamente eu fui o caixa da campanha do governador Zema. Eu participei do grupo que escolheu o Romeu Zema como candidato. Veio aqui ele nem passava perto de mexer com política. Eu não sabia disso. Teve um grupo que escolheu ele. Teve um grupo que escolheu ele. O Novo é tudo caxião, assim, é meio processo seletivo e tal. Exatamente. Né? E aí o Romeu Zema passou no crivo do partido e tal. E a turma veio aqui em Araxá pra falar com ele, pra buscar ele. Falou, e aí, nós vemos seu currículo, gostamos de você e tal. Ele falou, gostei de vocês, mas eu não vou mexer com esse tema de política, não. Mas aí passou uns 20 dias, ele ligou de novo pro pessoal, falou que tem 20 dias que eu não durmo, porque vocês plantaram uma semente na minha cabeça aqui, que eu não consigo parar de pensar nisso mais. Caraca. Né, assim, depois de... Assim, eu sempre achei que gerar emprego e pagar imposto estava suficiente na minha função de cidadão, mas eu acho que não, que eu devo muito mais a Minas do que somente isso. Mas... tem um negócio que eu vou falar pra vocês que é o seguinte, nada na minha vida eu faço pra perder. Então é o seguinte, eu topo ser candidato a governador de vocês, mas eu só entro pra ganhar, não entro pra perder. Aí eu pensei assim, nós vamos ganhar mesmo, né? Tá bom, bora, então vamos fazer esse negócio pra ganhar então. E ganhamos. E aí terminou a eleição, eu já tinha um combinado com o partido de que eu sairia do diretório do partido ao final da eleição, porque eu queria tocar minha vida, assim, eu tinha, né, a minha empresa na época, meus sócios já nem me viam mais, porque eu só fazia política, eu apaixonei. Política é uma cachaça, né? Você vicia em política, né? E aí, eu já tinha um combinado com o partido de que eu sairia do diretório do partido no final da eleição para voltar a viver minha vida, meus projetos, tudo mais e tal. Ganhamos o governo, e aí eu entreguei minhas contas lá, né? Acertei as contas da campanha e tal, entreguei pro presidente do partido e falei, tá aqui minha carta de renúncia, eu tô saindo, vou viver minha vida. Ele falou, mas nós ganhamos governo, você tá sabendo, né? Eu falei, mas combinado é combinado. Eu falei, eu quero sair, né? Bom governo pra vocês aí, sucesso aí na caminhada. E saí. Uns 15 dias no telefone toca, falou, deixa eu te falar, você vai ter que voltar aqui porque nós precisamos de você no governo.
Aí eu falei, gente, eu falei que eu não vou, não quero, eu fiz um charminho também. E aí o próprio Romeu Zema me chamou. Na época ele era Romeu, né? Não era nem governador. Eu tinha acabado de virar governador. Me chamou e falou assim, ô Igor, deixa eu te falar. Eu tava lá em Araxá vivendo minha vida tranquilo. Vocês foram lá me chamar e eu vim pra cá. Aí agora que eu ganhei o governo, você vai embora? Você não vai não, você fica aqui que eu preciso de você. E aí eu virei... Ali foi a primeira vez que eu senti o peso de um convite de governador. O governador não convida, te convoca, né? Ali eu falei, então beleza. Quando é que eu começo? Ele falou, ó, eu tinha uma viagem que eu ia fazer com meus filhos no final do primeiro turno. Como nós fomos pro segundo turno, eu cancelei a viagem. Então, agora que terminou a eleição, eu tô indo amanhã viajar e você tem que assumir amanhã, porque você vai ficar na cabeça aí das coisas pra organizar o governo. Então, beleza, né? Então, vambora. Saí de lá, fui lá no meu sócio, falei, ó, gente, então, tô indo pro governo. Tá, você não falou que você não ia, que não sei o que, tudo mais. Então, mas... Também não sabia que ele ia me convidar pra ser, na época, secretário-geral, que era como se fosse o chefe de gabinete dele, assim, né? Aí eu falei, gente, mas também não sabia que ele ia me convidar pra ser secretário-geral. E eu também não posso negar. E aí tem um dos meus sócios, que é muito amigo meu, eu falei, na boa, você foi um dos fundadores dessa empresa nossa e é um dos caras que mais ama o que a gente faz. E, de verdade, aqui é onde você ganha o seu dinheiro. Na política, que você faz de graça até hoje, eu vejo muito mais brilho nos seus olhos fazendo política do que aqui, que eu sei que você ama. Então, na boa, seu destino tá traçado já, vai embora, vai viver sua vida. E fui pro governo. Um ano depois, né, isso foi 2019, em 2020, janeiro de 2020, o governo não estava indo bem. Nosso primeiro ano não foi bom. Não foi bom porque é impossível, assim, a gente chegar sem entender absolutamente nada como é que se faz gestão pública, sem grupo político, sem consciência de administração pública mesmo, e dar certo em um ano. E o governador me chamou e falou, ó, nós estamos o governo não está indo bem, eu não estou satisfeito com a condução do governo, eu quero dar um cavalo de pau aqui, mudar algumas peças e a peça principal que eu quero mudar é em relação à Secretaria de Governo. Para quem não sabe, Secretaria de Governo, que é o que eu faço hoje, é a Secretaria de Articulação Política do governo. Modéstia à parte, é o coração do governo. Sim. Porque todo governo, eu falo isso diariamente, no livro falo para alguns até correligionários meus do Partido Novo, governos não são contratados, governos são eleitos politicamente. Então, todo governo é político. Não tem jeito de você tentar fazer um governo que não seja político. Não anda, né? Não anda, fica travado, porque fica um negócio bonito de se ver, mas não vai pra frente, porque não tem articulação política. As peças não se juntam para poder fazer o governo andar. Então ele falou, ó, eu quero mudar a diretriz da Secretaria de Governo e eu quero que você assuma a Secretaria de Governo. Eu falei, pô, governador, mas eu vou te falar, eu não tenho experiência nenhuma de política, eu não vivi isso aqui, você vai me colocar para o cargo mais difícil de todos. A essa altura, quem você vê lá é um cara de idade, já da política, de carreira política para fazer isso. A essa altura, já estávamos no segundo secretário de governo, os dois secretários anteriores a mim, mais experientes, deputados, com experiência, vivência política e muita competência, mas aí eu acho que o governador ele falou, Igor, a questão é o seguinte, para fazer o que você faz, o que um secretário de governo eu quero que ele faça, tem que ser da minha cozinha, ele tem que pensar como eu penso, ele tem que enxergar na minha cabeça, ele tem que... Hoje eu falo assim, praticamente eu saí da costela do Romeu Zema, né? Então, politicamente falando. Então graças a Deus, eu tenho muita confiança nele e muita confiança dele para poder fazer o meu trabalho. E aí eu falei, governador, mas eu não sei se vai dar certo. Ele falou, Igor, ó, o negócio é o seguinte, eu tô há um ano aqui governando o estado de Minas Gerais, e se eu dou conta de governar o estado de Minas Gerais, você dá conta de tocar a Secretaria de Governo. Vai lá e vai ser feliz de novo. Eu falei, então beleza, então vamos embora então e vamos ser felizes. Mais uma convocação. De novo. A minha mãe falou, Igor, ou esse Romeu Zema gosta muito de você, ou ele gosta nada de você, porque você só te põe missão difícil. Porque você foi lá em Araxá, conhecer ele, né? E aí eu fui pra Secretaria de Governo e tô lá. Há 2 anos, fiz muitas amizades, construí muitas pontes, né? Eu acho que hoje nós temos muito mais articulação política do que nós tínhamos, né, no começo. Fiz amizades, eu acho que aprendi muito, né? Então a convivência na Assembleia Legislativa é uma escola. Eu falo que assim, acima a política serve basicamente, né, assim, para fazer as leis. Sim. Então, acima das leis, o que tem? Não tem nada. É o mundo, é a selva, né? Então é uma escola. Você mexer com política é uma escola, porque você consegue enxergar todos os lados,
todas as opiniões. Então perceba, na Assembleia Legislativa são 77 deputados. Existe uma razão para essa quantidade de deputados. A razão é tentar, numa Assembleia, juntar todo o tecido social do seu estado. Então, todos os mineiros estão representados lá. De direita à esquerda, de norte a sul. Então, tem o deputado da rede social, tem o deputado dos prefeitos, aqueles que mexem com questões, né, regionais, aqueles que mexem com questões de segmentos. Então, tem religiosos, professores, policiais. E você tem que juntar todo mundo ali e fazer aquilo funcionar para as pautas de governo, né, para o governo andar. Então, hoje eu sinto muito orgulho do trabalho que a gente realizou, de onde a gente saiu para onde nós estamos. Foi um governo com muita dificuldade política, por uma razão muito simples: a gente não sabia fazer política. E política ninguém ensina, não tem o livro como fazer política, não tem faculdade como ser político. Você tem que aprender, cara. E em geral você aprende apanhando mesmo. Aí vocês pegaram as piores tempestades que já teve em Minas, né? Você teve pandemia, enchente, desastre. Só você basta ver, né? Dia 25 de janeiro, com 25 dias de governo, Brumadinho, né? O rompimento, 270 mortes ali. E você... O que eu faço agora? Desastre mundial, né, cara? Jornal do mundo inteiro, né? Eu falo assim, ninguém coloca no seu plano de governo como cuidar de um desabamento de barragem, como cuidar de uma pandemia. Ninguém coloca no seu plano de governo, ninguém nem imagina que isso vai acontecer. Mas, enfim, aconteceu. Né? E hoje você vê, né? Mesmo com tudo isso acontecendo, Minas Gerais tem hoje mais de 500 mil empregos gerados nos últimos 4 anos, mais de 200 bilhões de atração de investimentos de empresas privadas para o nosso estado. Hub logístico do Brasil, exatamente, né, cara? Exatamente. Nós pegamos um salário, os servidores com salário atrasado e sem 13º. Hoje o servidor está com salário em dia e recebendo o seu 13º, né? As prefeituras, o governo do estado tinha deixado de repassar 7 bilhões de reais para os prefeitos, de repasse obrigatório. ICMS, Fundeb, né? PVA, que é o dinheiro que as prefeituras usam para rodar suas cidades. E o governo do estado, ele estava com dificuldade financeira e simplesmente falou assim: olha, quer saber? Nós estamos com dificuldade financeira, nós não vamos repassar mais dinheiro para os prefeitos, porque senão a gente não consegue rodar o estado. Em outras palavras, passou a bomba para os prefeitos. Sim. Né? Então, olha, quebramos, mas vai pagar a conta eu sei. E isso não faz sentido nenhum. A gente, obviamente, refez o acordo. Hoje o governador já quitou a dívida de 7 bilhões de reais com os municípios e nunca deixou de pagar o repasse dele próprio em dia, obviamente, né? Então... Ontem o coronel estava aqui, o coronel Fernando Reis, né? Isso, da nona companhia regional. Minas hoje é o estado mais seguro da federação, né, cara? É surreal esses números. Fomos escolhidos, né? Somos um ranking lá da Secretaria de Segurança Pública, do Ministério de Segurança Pública, perdão, o estado mais seguro do Brasil. O estado mais seguro do Brasil, Minas Gerais, na educação, que é o IDEB, que é o Índice que mede a educação. Nós estamos no maior índice dos últimos 10 anos. Na saúde, vamos pegar de pandemia, foi o estado com os melhores números do sul e sudeste e centro-oeste do nosso país, né? Então, em relação a mortes, vacinação e tudo mais. Então, assim, eu quero... eu tenho uma certeza muito grande de que, de gestão, nosso governador, nosso governo entende muito, né? E eu quero cada vez mais que a gente evolua na política. Porque eu acho que, como o governador ele gosta de usar algumas analogias de vez em quando, eu acho que a política ela é o óleo do motor. E nós precisamos de colocar óleo nesse motor, de trazer mais gente para o nosso lado, para o nosso barco. Nós avançamos muito, muito, fizemos assim... grandes construções políticas, mas eu acho que nós temos capacidade de fazer muito mais. Vocês já aprenderam? Você nunca aprendeu, né? Você está sempre aprendendo, né? Política é um estado constante de aprendizagem. Não tem como. Eu lembro o Zema, quando começou a campanha dele, eu participei de uma apresentação dele, que aqui na cidade, que tinha 6 empresários na apresentação, sabe? Era impressionante ver como ele chegava de carro, descia com um projetorzinho debaixo do braço, ligava aquilo lá e falava: ó, gente, eu sou o Romeu Zema e tal. E 6 empresários, e aí ele saía. Né? Você falava assim, mano, olha o jeito que o cara começou a campanha. E eu lembro que depois que ele ganhou, eu fui numa prestação de contas dele também, pra região, e lá eu perguntei pra ele, falei: Zema, votei em você porque você é liberal. Eu sou liberal. E eu sou contra tanto que é altos impostos hoje pro empreendedor, né? E aí, que dia que você vai baixar isso daí? Aí ele falou assim: ó, Rodrigo, deixa eu te falar.
Infelizmente, eu descobri que não é aquela chavinha que você chega ali, desliga e para de cobrar. Não é assim que funciona. Eu pretendo chegar nesse ponto, mas hoje Minas tem prioridades, né? E eu realmente enxerguei isso junto com ele. Eu vi que esses 4 anos a gente pegou vocês pegaram um estado que estava falido, cheio de dívidas, né? Por conta de governos anteriores, com gestões incompetentes, estão arrumando a casa. O que você acha que a gente pode esperar para esses próximos 4 anos que vem aí? Cara, caso o governo continue. Assim, eu não gosto de vender sonho, não, mas é impossível você não fazer as contas para frente e pensar que o estado de Minas Gerais tá num ciclo muito promissor, né? Pegando esses 7 bilhões de reais de novo, como exemplo, que era uma dívida do governo com os prefeitos, tá paga essa dívida, né? Então, eu sou administrador. Então, o que eu quero entender disso? Em 3 anos, 3 anos e meio, o estado de Minas Gerais foi capaz de gerar 7 bilhões de reais de caixa adicional às suas contas para poder pagar essa dívida, né? Essa dívida não existe mais, mas o estado continua tendo capacidade, portanto, de gerar 7 bilhões de reais ao longo dos próximos 3, 4 anos. Para onde vai esse dinheiro? É investimento, porra. É infraestrutura. É desenvolvimento do nosso estado. Né? Não tem para outro lugar para ir esse dinheiro do que para investimento em infraestrutura, que na verdade, é a ambição do nosso governador. Nosso governador Zema, ele não foi eleito. A competência dele não é ficar pagando conta dos outros. Entendeu? A competência dele, a ambição dele é desenvolver o estado. É gerar mais emprego, gerar mais renda, a ponto de conseguir fazer isso daí que você está falando. Né? De reduzir os impostos, de simplificar a vida do cidadão. Então, assim, eu tenho muita convicção de que se em 3 anos e meio o nosso estado saiu de onde estava, no buraco que ele estava, né? E hoje a casa está em ordem, nós estamos conseguindo alcançar resultados práticos na vida do cidadão, né? Então, igual hoje aqui eu estou em Araguari para poder dar ordem de início de uma estrada. Né? Estrada que nem era assunto praticamente proibido há 4 anos atrás. Porque assim, meu amigo, você não está pagando nem o repasse obrigatório para os municípios. Você vai fazer estrada, que é um negócio caro pra caramba. Né? Então, esse ano, o governador já anunciou mais de 2 bilhões de reais de investimentos em estradas, em obras. Né? Então, se com 3 anos e meio saímos de onde nós saímos, nós estamos chegando hoje onde nós estamos chegando, imagina com a casa arrumada daqui para frente, o que nós somos capazes de fazer. Porque eu confio muito na competência, na ambição e na liderança do nosso governador Zema. E, de novo, cada vez, né, que a gente amadurece mais do ponto de vista político, de atração de partidos políticos, de grupos de políticos, de ideias políticas para o nosso lado, facilita muito mais a nossa vida. Então eu falo o seguinte, nós temos um componente hoje, né, que é o Estado, está com a gestão está bem, com as contas em dia, e com a política nós avançamos muito e temos que avançar muito mais, mas eu acho que a gente conseguiu construir pontes, né, com outros grupos políticos que compreenderam e entenderam a nossa dinâmica, o nosso jeito de trabalhar, e o governador Zema também entendeu como que a política funciona. Essa maturidade, né, de te responder da forma que ele te respondeu, é isso que a gente evoluiu muito ao longo do tempo. Né? Então eu fico muito animado, porque agora a gente sabe que a casa está em ordem do ponto de vista de gestão e que nós temos muito mais maturidade política para avançar cada vez mais. Né? Então, assim, sobre exemplo, sobre o ser liberal, cara, eu tenho tatuado aqui no meu braço o Atlas, aí? Né? Que é a Bíblia de nós liberais, né? Que é a Revolta de Atlas, de Ayn Rand, que é um livro que, assim, mudou minha vida. Então você é amigo do Denis Xavier, então. Cara, você sabe, eu tenho a mesma tatuagem que ele aqui, ó. Don't Tread on Me, ele tem tatuado isso no braço também. Um dia eu conheci ele em Uberlândia, eu olhei pra ele, olhou pra mim, eu falei, que isso? Nós somos doidão mesmo. Nós somos liberal doidão e tal. Mas, e isso eu não abro mão. A minha ideologia, eu sou liberal, cara. Eu sei exatamente o que eu quero do ponto de vista programático pro meu país. Mas, quando você pula pro lado de cá, da administração pública, né, de ser o gestor público, bicho, na boa, o povo lá fora não quer saber o que você é, não. Se você é liberal, o povo quer resultado, quer comida na mesa, quer asfalto, quer saúde, entendeu? Quer educação. É isso que o povo quer. E essa maturidade também é importante você adquirir ao longo do tempo. De que, assim, uma coisa são as suas ideias, outra coisa é como é que você coloca elas em prática. Porque tem que ter resultado. Governo de ideias não funciona. Agora, governo de entregas, esse funciona.
Né? Então, se o nosso governador hoje tem a aprovação que ele tem, não é porque ele é liberal. Eu adoraria que Minas Gerais tivesse a quantidade de liberais igual, né, tem de eleitores, digamos assim, do nosso governador. Mas não é a realidade. Não é a realidade. 90% de quem vota no Romeu Zema nem sabe o que significa liberalismo. E daí? O cara quer resultado, brother. O cara não tá querendo saber, né, se você lê o livro da Ayn Rand, se você lê o livro de Karl Marx. Pô, isso é problema seu. Eu quero resultado. Você foi eleito para governar, para dar resultado. Então, é claro que a gente tem o nosso background ideológico, digamos assim, da nossa linha de raciocínio. Então, a gente sabe, né, que assim, a gente quer governar o Estado pelas nossas linhas ideológicas. Então, por exemplo, o Estado não gera riqueza. A gente sabe disso. Então, quando a gente fala de privatização de empresas, não é uma questão ideológica. É a questão seguinte, olha, a gente entende que não é o Estado que gera riqueza, é o setor privado que tem muito mais capacidade e competência de gerar riquezas e que nós, Estado, nós temos que ficar na função de garantir que o serviço vai funcionar para a população, de que vai chegar para a população. Então, a gente vai propondo soluções para o nosso Estado, alinhadas à nossa ideologia, mas você não pode colocar nem ideologia, nem partido acima da necessidade das pessoas. Porque, na prática, no fim, é para isso que a política serve. Para gerar resultado na vida das pessoas. A nossa leitura é que nós temos que facilitar a vida de quem quer produzir e gerar emprego, porque a gente acredita que o melhor programa social que tem é o emprego. Quem tem emprego, né, para mim, tem dignidade. Essa que é a palavra. Quem tem emprego tem dignidade. A gente acredita nisso. Isso vale muito mais que qualquer política assistencialista na nossa visão. Então tá, mas o que a pessoa lá na ponta, né, quem tá na pobreza, tudo mais lá na ponta, perguntando assim, cara, beleza, então só me dá a solução. Né, assim, você vai me dar o cartão Bolsa Família, você vai me dar um emprego, não vai me dá só a condição, assim, me dá a solução do problema. E a gente sabe que a solução não é tão simples assim. Para você poder gerar mais emprego e mais renda, de um lado você tem que trabalhar na atração de investimentos. Mas do outro, você tem que trabalhar também com a qualificação das pessoas, da mão de obra. Então também é muito difícil. Você pega uma pessoa que não teve base educacional nenhuma, né? Que ontem eu estava lá no Jequitinhonha, né, em Medina. Cara, você vai pegar uma pessoa que... às vezes a gente faz programa de política pública lá no Jequitinhonha, que é de construção de banheiros externos nas casas das pessoas, porque não tem banheiro na casa das pessoas. Nossa, mano. Entendeu? Aí você vai pegar essa pessoa e falar assim, meu filho vai lá trabalhar, toma seu emprego, sua renda aí. Não é assim que funciona. Entendeu? Você tem que preparar o cara, você tem que dar subsídio pro cara, né, pra ele poder correr atrás e se colocar e falar assim, não, eu tenho condição de procurar um emprego, de ter um emprego, eu estou preparado educacionalmente, estou preparado do ponto de vista de saúde também, para poder ter esse emprego e essa renda. Então, é o que eu falo, a gente sabe que tem que gerar emprego e renda, mas nós temos que preparar as pessoas para isso também, porque simplesmente jogar as pessoas no mundo e falar se vira para conseguir o seu emprego, não é assim. Acho que isso é muito egoísmo. Nós aqui, se jogar a gente na rua e falar, meu filho, vai lá arrumar o seu emprego, a gente arruma, mas olha o nosso histórico para trás. Você acha, né, então que como o Minas trouxe tanto investimento de fora, né, veio o Mercado Livre, veio a Amazon, a gente até conversou no dia com o Douglas Cabido, não adianta trazer tanta empresa para cá, sendo que o cidadão ainda não está tão preparado para... Na verdade, assim, as coisas elas têm que andar de forma simultânea, né? Então, assim, a gente tem que trazer as empresas para cá. Mas muitas vezes as empresas não vêm para cá porque eles falam, olha... a mão de obra não é qualificada o suficiente para o que eu preciso. Caramba. E aí a gente tem que encontrar soluções políticas públicas para isso. Então, por exemplo, nós lançamos, nosso governador Romeu Zema lançou o Trilhos para o Futuro, que é basicamente formação técnica para os alunos que estão saindo do terceiro ano. Que é o quê? Pegar o cara que acabou de formar e falar assim, de preparar o cara para o mercado de trabalho. Para ele conseguir gerar emprego, para ele conseguir ter um emprego, ter a renda dele. Isso é um cruzamento entre a demanda que as empresas têm e a qualidade da oferta de mão de obra do nosso estado. Então já são mais de 50 mil pessoas que já estão fazendo o Trilhos para o Futuro, né, que é se preparando para ter um emprego. Agora, vão voltar mais, gente. Tem gente hoje no nosso estado que está passando fome, porra. Tem gente hoje no nosso estado que não tem como sair da sua casa para ir para a escola. Entendeu? Nós temos que cuidar desse pessoal. Também, né? Nós temos que preparar, nós temos que cuidar desse pessoal para que esse pessoal consiga competir lá na frente por emprego. Consiga competir lá na frente para desenvolver a sua vida. É a base, né? Cara? Exato. Agora, assim, a gente esquecer que isso existe, esquecer que a pobreza existe, né? Eu sempre sou um defensor, assim, a desigualdade não é um problema. Não é um problema.
né? Você se incomoda? Imagina a riqueza do Bill Gates. Você se incomodaria de ser 100 vezes menos rico que o Bill Gates? Cara, eu já falei isso milhares de vezes aqui, sabe? Pra mim, que se foda se o cara tem 10 helicópteros. Exato. O problema pra mim é um ali que tá ganhando R$100 por mês. Então, né? O problema não é ser desigual. Eu não tenho nenhum problema de ser 100 vezes menos rico que o Bill Gates. Parabéns pra ele. É isso. Entendeu? Então a desigualdade não é o problema. Agora, a pobreza é o problema. Aliás, obrigado, né, o Bill Gates, né? Exatamente. Tá aqui, do cara, né? Senão não exatamente. Aqui, né? Então, assim, a pobreza é o problema. É ela que nós temos que atacar. Porque enquanto a pobreza persistir, nós de fato vamos ter pessoas que estão presas num ciclo de pobreza, cara, e não desenvolve, não consegue sair de onde ela está para desenvolver. Então, por exemplo, o caso da minha família, o meu avô, né, então voltando na minha família, os meus bisavós chegaram aqui. Extrema pobreza, com exato. E eles não sabiam, né, fazer nada, foram cortar cana, cara. Né? Foram cortar cana, eram 5 filhos. O meu avô era do meio. O pai dele virou e falou assim: meu amigo, eu tenho dinheiro para um de vocês. Eu juntei dinheiro a minha vida inteira. Ele ficou, né, meu avô tinha 14 anos. Desde nós chegamos no Brasil, eu juntei dinheiro para um de vocês conseguir estudar. Porque eu não acredito que se nós todos ficarmos aqui cortando cana, nós vamos ter futuro. Então, mas eu só tenho dinheiro para um de vocês estudar. E você só tem uma missão. Para tirar nossa família inteira da cana e desenvolver nossa família. E o do meio falou, como eu tenho dinheiro para um só, os 2 mais velhos já estão velhos, os 2 mais novos estão muito novos, vai do meio, que é o João, que é o meu avô. Então meu avô, com 14 anos de idade, fez as malas dele e foi estudar. Nossa, cara. E ele era analfabeto. Com 14 anos de idade, ele foi para Passos, que aí é onde a história da minha família aqui em Minas começa. E meu avô já faleceu, mas ele contava que é o seguinte, ele foi pra escola, recebia o dever de casa, não fazia o dever de casa porque não sabia ler nem escrever. Aí voltava pra escola, a professora ia lá, aplicava o castigo nele, não sei o que e tudo mais. Depois de tanto fazer isso com ela virou pra ele e falou assim, deixa eu te falar, eu mando fazer o dever, você não faz o dever, eu te dou castigo. E você continua não fazendo, você é burro. Ele falou, não, sou analfabeto. Aí que a mulher falou, puta merda. Aí que ele aprendeu a ler e escrever com 14 anos de idade. Na época, lá em Passos, dava 8 horas da noite e acabava a luz nas casas. Só ficava a iluminação pública. Ele ia para debaixo do poste na rua para estudar. E aí o meu avô se formou em medicina na UFMG. Caraca. Ele não conseguiu trazer a família inteira, mas ele conseguiu bancar mais um irmão para poder se formar. E aí os 2 juntos conseguiram trazer a família inteira para Belo Horizonte. E aí começa a história da minha família. E aí o meu pai se formou, teve uma educação de base muito boa, formou em odontologia, eu tive uma educação de base melhor ainda, eu fiz intercâmbio exterior, formei em administração. Mas o que eu quero dizer com isso? Pega essa linha toda, né? Alguém tem que quebrar o ciclo da pobreza. E o ciclo da pobreza você quebra dando condição. Entendeu? O meu avô é um sobrevivente. Ninguém pegou ele e falou assim, toma filho, vai lá. Né? Ele foi um sobrevivente. Mas o ponto é, nós vamos ter que ficar vivendo sobreviventes até quando no nosso país? Será que a gente não tem condição de fazer política pública para tirar as pessoas da pobreza de fato, com escala? Sim. Né? Então esse é que é o foco. Você falou de privatização aqui, quando a gente estava pouco tempo atrás agora. Uma das propostas do Zema é que haveriam várias privatizações. E isso, de alguma forma, traria uma injeção bacana de recursos, que exatamente, às vezes, até para aliviar aquele buraco enorme que existia. Sim. Essas privatizações estão travadas. Por que não segue? Eu acho que isso cai naquela discussão que eu te falei da construção política, do amadurecimento político. Primeiro que no Brasil, a gente tem que lembrar que privatização é vista como algo muito negativo no nosso país. O petróleo é nosso. Olha o petróleo nosso a R$8 o litro aí, gasolina, né? Então, a cultura do nosso país é estatizante, né? De Estado provedor. E a gente teve que, então, nós entramos com uma visão diferente, que é o exato oposto do Estado provedor. Né? Então, olha, nós não temos, o Estado não tem que vender energia, vender água, não tem que fazer isso. O Estado ele tem a obrigação de controlar a política pública de saneamento. O Estado tem a obrigação de controlar a política pública de geração de energia. Beleza. Mas o Estado não tem que ser uma empresa que gera energia. Agora, isso é uma quebra de cultura. E é necessário fazer uma construção política na Assembleia Legislativa para isso. E, de verdade, a realidade é uma só. Tem muita dificuldade política para isso, para fazer essa construção. Mas eu acredito fielmente que a gente avançou muito. Eu hoje acho que nós temos muito mais apoio político até para essa pauta do que a gente tinha no começo, mas é uma pauta muito difícil. Então eu acredito que a política ela é feita assim de oportunidades, de janelas de oportunidade.
né? Eu acho que essa janela de oportunidade para a privatização ainda não está aberta em Minas Gerais. Nós tentamos, mas não tivemos sucesso na construção política disso. Legítimo, é da política, é da democracia isso também, né? Mas eu tenho muita confiança que, se Deus quiser, tudo vai dar certo esse ano. E ano que vem nós vamos tentar de novo, porque, cara, é isso, não pode parar. Né? Eu gostaria muito que fosse assim, ó, no toque na varinha de condão, você fazer tudo que o governador Zema queria que fizesse. Mas não é assim, porque as pessoas, né, os deputados ali eleitos, foram eleitos por pessoas que acreditam não necessariamente no que o nosso governador Zema acredita. Esse descasamento é muito comum, né? Então, como eu disse mais cedo, é um governador e 77 deputados. Por quê? Porque a população está representada pelos deputados. Sim. Todo o tecido social nosso está lá. E nem todo cidadão que você vai na rua quer privatização. Então, o deputado que ele vota também pode ser, olha, não, eu não quero que privatize, então eu não quero que eu não quero votar em um deputado que seja a favor de privatização. E aí esse cara é eleito, e lá vai o governador que foi eleito pensando em privatização ter que convencer esse cara. E esse casamento é difícil de se fazer. Então eu acho que nós temos que ter maturidade política, mas nós também temos que ter uma construção da quebra de cultura sobre privatização. Né? De que é preciso um país ter tantas empresas como o Brasil tem. Faz sentido isso? Faz sentido um estado como Minas Gerais ter que ter uma empresa de energia? Quando, na verdade, o que a gente precisa é da energia e não da empresa? Né? Sim, então, agora, é uma quebra cultural. E eu acho que a gente avançou muito. Se você fizer uma pesquisa do começo do governo, qual era a visão das pessoas sobre privatização, e agora, ao final, eu tenho certeza que esse número subiu. E eu espero que nas eleições isso fique ainda mais evidente. E que as pessoas comecem a ter esse tipo de percepção, de modernidade da gestão pública. Né? O Brasil, uma coisa é lá em 1950, né, você não tem investimento nenhum no seu país e o Estado tem que ir lá e colocar para criar uma Petrobras, para poder gerar desenvolvimento no seu país. Hoje, com a economia do jeito que ela está, completamente aberta, com as cadeias econômicas globais totalmente conectadas, você vai querer ser gerador de energia? Pô, não faz muito sentido. Eu acho que o Estado tem que estar focado na pobreza. Né? Então tem que estar focado em saúde, em educação, em segurança para as pessoas e infraestrutura. O Estado ficar brincando, né? O Estado ficar de gerador de energia, encanador de água, cara, o Estado não é bom para fazer isso. Não tem condição. Tira a atenção principal dele, que você falou. Ele tem pilares que dependem exatamente do Estado, né? Exatamente. Saúde, e ele se ocupa também, de certa forma, em cuidar de coisas que tem gente melhor para fazer. É isso. Você acha que tem como envolver a população nessa demanda junto com o legislativo? Porque eu vejo... A gente teve um convidado aqui anterior que até falou de uma votação do legislativo aqui em Minas, onde, se não me engano, era um aumento de salário dos deputados que o governo não podia pagar naquele momento e acabou perdendo. Parece só os deputados do Novo que votaram a favor do governo. Mas eu vejo que também que se é uma pauta que a população está sabendo disso aí, está ciente disso daí, ela vai cobrar do deputado dela. Não quero que você vote isso aqui junto com o governo, eu não quero que reajuste agora, tem outras demandas mais importantes. Você acha que vale a pena trazer a população para perto do governo para cobrar o legislativo? Cara, eu vou te dar uma resposta mais conceitual e macro sobre esse tema. A população, ela tem que se envolver com a política. Não é com os deputados, não. É com a política inteira, cara. Nós todos estamos na política eleitos pela população. Então, assim, nós todos somos representantes da população. A população tem que se envolver. Você fazer política, né? Se a população achar que... O que é política? Não, política é um negócio que eu faço de 4 em 4 anos, que eu aperto uns botõezinhos lá, escolho um cara e vou embora pra casa e depois, 4 anos depois, eu volto pra fazer isso de novo. Cara, se essa é a relação que as pessoas vão ter com a política, nós estamos ferrados. Mas a gente foi criado assim, né? Política, futebol e religião não se discute, né? Pois é. Então, eu acho que as pessoas elas têm que se aproximar da política de qualquer forma, cara. Para nós que estamos na vida pública, é muita pressão. A gente é parado na rua o tempo inteiro, né? De gente cobrando, reclamando, querendo e tudo mais e tal. Então, assim, é difícil. Mas, de verdade, nós somos eleitos para representar o povo mesmo. Então o povo tem que estar perto e tem que estar cobrando o que ele deseja. Não é pressionar, não é questão de pressionar. É questão assim, a voz do povo é a voz de Deus, né? Então o povo tem que falar, o povo tem que estar perto. Agora, o povo também tem que ter mais noção, né? Assim, o povo tem que ter mais consciência da dinâmica da administração pública.
Né? Então, assim, claro, o que a gente quer? Né? A gente quer mais isso, mais aquilo, mais, nunca menos. Tá, mas e a conta? Quem vai pagar? Né? Então as pessoas têm que ter essa consciência também, porque não adianta cobrar. Thomas Sowell, que é um pensador liberal, ele tinha uma frase que é o seguinte: boa parte, né, da culpa da política ser ruim é dos eleitores, porque quando você quer o impossível, só um mentiroso te satisfaz. Então as pessoas têm que saber o que elas querem também. Né? Então, não adianta você cobrar de um deputado, cobrar de um governador um impossível. Isso não vai acontecer. Ele não vai te entregar um impossível. Tenha consciência disso. Agora, também, de novo, é a cultura, porque a gente sempre foi criado na cultura de que, não, o governo vai resolver a nossa vida. O governo não vai resolver a nossa vida. O governo não vai resolver a nossa vida. Ninguém vai resolver a nossa vida. A gente vai resolver a nossa vida. E outra coisa, governo é a outra face da sua própria moeda. Nós todos somos cidadãos, nós todos somos pessoas. Há 4 anos atrás eu não era governo, agora eu sou. O que mudou de lá para cá? Eu ganhei superpoderes? Não ganhei superpoderes. Né? Eu estou montado em uma máquina para poder fazer gestão pública, que é tão difícil como gerenciar qualquer empresa. Né? Então, assim, é difícil fazer administração pública. Você tem que ter conta para pagar. Você tem salário para pagar. Então, não é tão simples assim. Ah, não, tem que asfaltar o estado inteiro. Porra, eu sei que tem que asfaltar o estado inteiro. São 26 mil quilômetros de asfalto no estado de Minas Gerais. É a maior malha rodoviária do país. Cada quilômetro de asfalto custa mais ou menos aí, em conta de padeiro, R$1 milhão. 26 mil quilômetros, faz as contas aí de quanto custaria. Então, você asfaltar o estado de Minas Gerais inteiro. É o nosso sonho? É o nosso sonho. Gostaríamos de fazer isso? Gostaríamos. Mas governar também é elencar prioridades. Não tem dinheiro para tudo. Não tem dinheiro para tudo. Então nós temos que encontrar soluções aí e ir priorizando. E ir entendendo que as coisas não são... Governos não são mágicos. Deputados não são mágicos. Nós somos trabalhadores e fica para tentar propor soluções. Agora, as soluções não caem do céu. As soluções são de longo prazo, são estruturais. Né? Então, nós temos que evoluir na cultura de ser um país que toma soluções paliativas o tempo inteiro. Cara, não, planta, depois você colhe. A gente tem que ter essa visão de longo prazo na política também, de que as coisas não se resolvem rapidamente. E então a gente tem que evoluir nesse sentido. Mas respondendo essa volta inteira para dizer, as pessoas têm que se envolver mais com política, independente de qualquer coisa. Né? De pauta A, pauta B, não, tem que se envolver, cara. Você tem que saber, você tem que questionar, você tem que discutir, você tem que se envolver, mas com responsabilidade também de saber de que não tem varinha mágica do outro lado. É isso. E como você faz para planejar, você falou aí agora a longo prazo. Não existe mesmo no Brasil, e a gente falou isso aqui ontem, se não me engano, que é um dos maiores erros que a gente tem dentro da política, é a falta de planejamento a longo prazo. Porque um cara que entra lá, ele vai ficar 4, talvez duradouro 8 anos. Ele não vai conseguir executar um processo, sabe, bem elaborado para um resultado final. E como que a gente muda isso? Porque, você entende, é o que o Rodrigo falou, o filho tem um pai lá. Eu entendo. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, você tem que se descolar do ciclo eleitoral. Não tem jeito. Se você fizer as coisas pensando só em eleição, você não vai fazer nada de longo prazo de fato. Porque de 4 em 4 anos tem eleição. Uhum. Né? Você tem que descolar um pouco disso. E a segunda coisa, cara, é ter coragem mesmo. Tem uma frase na política que é o seguinte: você não compensa fazer encanamento, né? É porque ninguém vê voto de cano embaixo da terra. O caminhão-pipa todo mundo vê. Mas você tem que ter coragem de falar, não, mas isso aqui não é isso aqui que vai mudar. Isso aqui não é estrutural. Eu prefiro pagar o preço, entre aspas, né, de ninguém ver, mas daqui a 20 anos o cara tá lá e ele viver aquele livro, né, Freakonomics, que assim, que é como que ações geram reações que você nem imagina. Então, assim, porque a pessoa tem saneamento, pronto, tem um saneamento básico, o cara vai ter mais qualidade de vida, mais saúde, tudo mais e tal. Um ano depois que você faz aquele encanamento, nasce um menino. Na cabeça do menino, o cano sempre teve ali. 20 anos depois, esse menino que cresceu, né, com essa política pública, ele nem vai saber, mas ele vai ser uma pessoa mais bem formada, com mais estrutura e tudo mais, por causa dessa ação política. Então, assim, a questão toda não é que você não precisa de fazer por 8 anos, mas quando você faz uma política que gera resultado no longo prazo, você naturalmente está dando soluções estruturais para o seu Estado. E é isso que a gente tenta fazer o tempo inteiro, né? Tentar tomar decisões de menos curto prazo,
mas mais estruturais para o longo prazo. Porque se nós queremos transformar a realidade do nosso Estado, não é em 4 anos, também não é em 8 anos, e nem é nas mãos de um governante. O Estado transforma nas ações que são feitas hoje, que a gente planta e colhe lá 20 anos depois, uma geração depois, o resto da vida. Então, uma estrada que você asfalta hoje é empresas que você gera ao longo da vida, porque agora facilitou para escoar a produção, o ir e vir das pessoas facilitou, tudo mais e tal. Você tem que ter essa visão de longo prazo. Fazer política com visão de curto prazo não gera resultados estruturantes para transformar a vida da sociedade. Igor, eu sei que você tá com tempo, né? Tem que inaugurar uma obra aí agora. Não, imagina o tanto que tá tendo, mano. O negócio agora funciona, a gente vê todo dia. Mas já deixar as portas abertas aí pra quando você puder voltar. O papo tá muito bom. Acho que a gente podia ficar aqui horas e horas falando aí, não só do governo, mas falando da sua história também, cara. Eu te juro que teve uma hora que eu dei até uma segurada aqui, que eu sou de choro fácil, assim, eu fiquei emocionado a hora que eu escutei a história do seu avô. Mas obrigado mesmo, cara. Obrigado de coração aí por ter vindo aí. Foi um prazer essa conversa. Eu que agradeço, pessoal. Foi bom demais esse bate-papo. É na correria mesmo, mas nós sempre levando a vida, né? Mas é bacana demais poder conversar, poder falar, trocar um pouco de ideias. Eu acho que esse formato aqui de podcast é muito bacana porque as pessoas elas interagem. E o que eu quero cada vez mais é que as pessoas se envolvam com política. Nós não temos que ter vergonha da política, nós temos que ter orgulho da política. E que as pessoas elas têm que se envolver e viver a política. Né? Países desenvolvidos vivem a política intensamente. Nós também temos que viver a política intensamente aqui. É muito fácil tacar pedra na política. Né? Mas tacar pedra na política é o pior jeito da gente desenvolver uma sociedade. O melhor jeito de desenvolver uma sociedade é quando a sociedade participa das decisões políticas da sua sociedade. Os políticos estão lá na Assembleia, na Câmara Federal, nos governos, tomando decisões sobre a sua vida. Então é bom que você saiba muito bem o que está acontecendo, porque é a sua vida que está em jogo. Tudo é política, né? Água é política, pão de queijo é política, tudo é política. É isso. Gente, obrigado, viu? Valeu. Se inscrevam no canal. Boa muito sorte. bom. Deus ilumine Valeu, vocês. pessoal. Obrigado. Fui.